Paz, queridos e queridas, mais uma vez aqui com vocês, pastor Abimael, hoje para falar da lição de número 8 da Revista dos Jovens. O tema é a Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 17. Vou ler alguns versículos aqui só para dar o contexto e aí a gente já segue com a lição. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Então, algumas coisas chamam a atenção, né? O foco é a Sunamita, esse texto bíblico é um texto conhecido. A gente vai ver aqui o primeiro milagre de ressurreição que a Bíblia registra, é quando Eliseu ressuscita o filho dessa mulher. E o interessante é que a Bíblia diz que ela era rica, né? Mas o comum na época era você fazer a menção ao marido. Então, normalmente, quem tinha as terras, quem tinha a posse, quem tinha a herança era o homem. A mulher se casava com esse homem, um exemplo de Ruth e Boaz, né? Então, Boaz é quem era o homem rico e Ruth se casou com ela. Então, aqui no texto, a ênfase está em cima dessa mulher, da Sunamita. Então, diz que ela era rica. Então, a ênfase é nela. Por mais que ela fosse casada com um homem rico, próspero, a Bíblia não diz e seu marido era rico. A Bíblia fez questão de destacar o valor que essa mulher tinha. Então, é uma forma da Bíblia, de maneira bem sutil, demonstrar o verdadeiro valor das mulheres também. Então, só para a gente fazer um pouco o contexto, né? A mulher que vivia em Sunem. Sunem era uma localidade, ficava próximo ali ao sul da Galileia, ao norte da Samaria, e no território destinado à tribo de Isacar. Então, era uma cidade, uma região, uma localidade, e essa mulher morava ali. Ela era sunamita porque ela vivia em Sunem. E provavelmente Eliseu, nas suas caminhadas, passava sempre ali naquela região, e, de alguma forma, ela criou uma afinidade por Eliseu, e sempre que ela via Eliseu passando nas suas terras, ela chamava Eliseu para sentar com eles, com seu marido, comer pão, conversar sobre as coisas de Deus, e isso virou um hábito. Sempre que Eliseu passava em Sunem, ela exigia, ela criou essa amizade com ele, falou: você vai ficar aqui em casa. Até que um dia ela achou por bem, falou assim: olha, eu estou vendo que ele é um santo homem de Deus, tem o testemunho dele, né? Provavelmente ela conhecia o ministério de Eliseu também, fora ali daquela região, né? Como sendo sucessor de Elias, e ela disse ao seu marido: ó, vamos fazer aqui, próximo do muro, um canto separado, à parte, para ele ter a privacidade dele também, um pequeno quarto, a gente coloca uma cama, lógico, né? Para ele e para Geazi, a ênfase está em Eliseu, mas a cama seria para receber os dois, que Geazi andava com Eliseu. Então colocamos uma cama ali, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, um lugar, enfim, para ele poder, quando estiver vindo de viagem, descansar. Então ela já tinha a atitude hospedeira, né, de cuidar dele enquanto passava na região. Então ela fala para o seu marido: vamos transformar isso agora em algo mais efetivo, em algo mais organizado, em algo mais legal. Então vamos fazer um quarto para ele e vai ser o canto dele. Então toda vez que ele estiver aqui, ele vem para a nossa casa, fica no canto dele. E assim foi, né? A Bíblia mostra que ela tinha essa atitude acolhedora. E aí, depois que isso acontece, Eliseu se sente grato, né? Se sente reconhecido, valorizado, e ele manda chamar a mulher. Ela vai até onde ele está, não entra no quarto, isso até por uma questão de respeito, ela fica na porta, do lado de fora, e ele pergunta para ela: o que você precisa, o que te faz falta? E como o texto disse, ela era rica, então ela era próspera, ela não tinha falta de alguma coisa. Eliseu até pergunta: será que tem alguma coisa que eu possa fazer junto ao chefe do exército ou junto ao rei, algum pedido especial? Eliseu tinha sua influência, ele poderia influenciar em favor dela em alguma necessidade. Ela disse: não, eu vivo no meio do meu povo, eu vivo aqui com a minha família, eu vivo com meu marido, tenho as minhas posses, está tudo bem, não me falta nada. E Geazi, que era o moço de Eliseu, observou que não havia uma criança na casa, eles não tinham filhos. Então o seu esposo já era bem mais velho do que ela era provavelmente uma mulher mais nova, o seu marido mais velho, já não podia gerar filhos, né? E aí Geazi faz esse comentário para Eliseu: ó, não tem filho, a casa está vazia, eles não têm filho, provavelmente o sonho dela
é ser mãe. E era, na maioria das mulheres daquela época, era praticamente, na cultura judaica, o filho era visto como a herança de Deus, é uma bênção. Então, um casal que se casava e não tinha filhos é como se fosse, de alguma forma, um casal, entre aspas, talvez até aí amargo, né, azedo, ou sem a bênção de Deus, não vou dizer amaldiçoado por Deus, é uma palavra pesada, mas sem a bênção de Deus, porque não tinham recebido o presente de Deus, que era a vida, para ter a prosperidade e a continuidade da sua família. Então, para ela, seria uma perda muito grande não ter filho naquele contexto familiar e social. E aí, quando Geazi faz esse comentário, veja que não parte dela pedir um filho, ela não se põe nessa posição de atrevimento, de exigir um filho. Ela entendia que se ela não podia gerar filho, em virtude do seu marido ser mais velho, essa era a vontade de Deus para a vida dela e assim seria, ela viveria sem filhos. Então Eliseu fala, olha, no tempo determinado, ou seja, dentro de 9 meses, então ele está dizendo que aconteceria algo que seria imediato, no tempo determinado da vida, você vai ter um filho nos seus braços. E assim aconteceu, o texto relata que ela engravidou e veio a ter um filho, um menino, e esse menino vai crescendo, e o ministério de Eliseu continua prosperando naquela região e aquela amizade com aquela família continua. Agora não só ela, o marido, mas a criança em casa também. E um determinado dia, o menino já tem uma certa idade, a Bíblia não relata a idade dele, então você não precisa se preocupar em entender, isso não é um fator preponderante para o entendimento do texto, mas era uma idade suficiente que a criança já conseguia falar para a mãe, e ele fala que ele estava com dor de cabeça, com dor no corpo, com mal-estar, e esse menino passa mal e ele vem a falecer, ele morre. E agora a gente vê uma atitude dela, que é uma atitude de uma mulher que realmente tem fé, uma mulher que confia em Deus, uma mulher centrada e equilibrada. Ela não entra em desespero, ela não grita, ela não sai atrás do marido, ela não sai desesperada, ela simplesmente tem uma atitude muito racional, muito tranquila. Não é natural uma mãe perder um filho, então o natural é a gente ver os pais morrerem primeiro e os filhos depois, seguindo a ordem natural da vida. Aqui é um trauma, né, que abala a família, o menino morre, é uma criança, então foi uma doença súbita que acometeu aquele menino e ele morreu, e ela não entra em desespero, então ela nem deixa seu marido entrar em desespero, ou os funcionários da fazenda, da sua propriedade, ela simplesmente pega o menino, coloca ele no quarto do profeta, e ela vai atrás do homem de Deus. Então é como se ela estivesse dizendo o seguinte, olha, eu não pedi esse filho, a responsabilidade, né, a cobrança não foi minha diante de Deus, eu recebi como um presente de Deus. Agora esse menino morre. Então eu vou atrás daquele que eu sei que é um santo homem de Deus, que tem comunhão com Deus, foi ele quem me fez a promessa do meu filho, e eu vou contar para ele o que aconteceu. Lembrem, a gente está falando de uma situação que a Bíblia relata, e eu tenho quase certeza disso, se é a primeira ressurreição, não consigo me lembrar agora aqui, se você conseguir depois, faz aí no comentário do vídeo, alguma outra ressurreição antes desse menino. Ao que eu me consta aqui na minha mente, eu não me lembro. Né? Então, isso nunca tinha acontecido, seria um atrevimento alguém pedir a vida de volta. Então, ela vai até o homem de Deus e ela vai tranquila, né? Então, quando perguntam se está tudo bem com ela, ela fala que está tudo bem, não tem problema nenhum, deixa o filho morto lá na cama do homem de Deus e chega diante dele. Quando ela chega diante dele, aí sim ela abre o coração e derrama e diz tudo o que aconteceu. Falou assim, me aconteceu que eu não te pedi um filho, esse filho morreu, né? E agora não tem mais o que fazer, o desespero tomou conta da minha casa e o menino está morto. E aí tem aquele processo da ida de Geazi, a volta de Geazi, até que ela insiste para que Eliseu vá. Eliseu vai até lá, entra naquele quarto. Então o mesmo lugar onde ela fez para acomodar e receber o profeta, foi o mesmo lugar que ela colocou seu filho. Ela poderia ter colocado seu filho no seu quarto, no quarto da criança, lá na casa. Não, mas ela fez questão de levar a criança lá para o quarto de Eliseu, num sinal de reverência também em respeito ao ministério do profeta. Então é como se ela estivesse dizendo, olha, nasceu daqui o sonho dessa criança e vai ser aqui que alguma coisa vai ter que acontecer. Então ela cria no milagre, ela cria na ressurreição daquela criança. Então ela vai até Eliseu, depois de insistir, Eliseu vai pessoalmente até onde estava o menino e ali, através da sua oração, através da sua insistência, Deus ouve Eliseu e o milagre acontece e aquele menino volta à vida. Então, só um ponto que eu acho que é interessante a gente destacar também, né, que é a ação de Deus na vida da sunamita, o que me chama a atenção é que no caso de Eliseu, Deus não avisou para Eliseu que a sunamita está vindo aí porque o filho dela morreu, você vai até lá que você vai ressuscitar esse menino. Não, Deus faz silêncio. Então, Eliseu recebe a notícia por parte da mulher.
não por parte de Deus, através de uma visão, através de um sonho, não. É ela quem chega e conta. Então tem momentos que Deus se cala, tem momentos que Deus não intervém, tem momentos que Deus fica em silêncio, vendo a nossa luta, a nossa aprovação e espera para ver qual vai ser a nossa atitude. Se nós vamos entrar em desespero ou se nós vamos ter tranquilidade para continuar com firmeza de fé, crendo que o sobrenatural vai acontecer. E foi o que ela fez, ela não se desesperou, ela se tranquilizou e foi até o homem de Deus e ali ela viu o milagre acontecendo, né? Então Eliseu trouxe o menino de volta à vida, orou por ele, né? Então, e o milagre acontece. E tem mais um detalhe que eu acho que é importante citar, né? A leitura aqui hoje é uma lição bem rápida, ela fala de alguns pontos só estou dando uma pincelada rápida sobre esse texto, não tem por que a gente se aprofundar muito, né? A própria leitura da lição traz 3 pontos principais, né? Que é o primeiro ponto é a mulher que vivia em Sunem, eu já abordei, o milagre é a diversidade, né? E a ação de Deus na vida da sunamita. O que chama a atenção é que Deus tem um cuidado tão grande para ela, no último item lá, o item 3, a proteção de Deus na diversidade, é que anos depois, em um determinado futuro, Deus avisa a Eliseu, vai haver 7 anos de fome sobre a terra. Então, avisa a sunamita, né, tem esse cuidado de Deus, para que ela saia com a sua família das suas terras, da sua posse, que eles vão peregrinar em outro lugar, né, numa outra terra onde haja abundância de alimento. Então, o que ela faz? Ela vende ali os seus bens, a sua plantação, a sua produção, junta o dinheiro que ela pode, ela vai embora, abandona as suas terras, vive aqueles 7 anos de fome fora ali do território de Israel, ali do Reino do Norte, numa outra região, né, e quando acaba os 7 anos, ela volta. Só que a terra já tinha sido ocupada, né? E aqui a gente vai ver agora a intervenção de Geazi em favor dela. A gente não vê Eliseu aqui interferindo, eu não tenho certeza nesse momento, né, na própria leitura do texto, né, por que Eliseu não faz a intervenção, mas quem faz a intervenção é Geazi, e Geazi vai diante do rei, né, e faz esse comentário, fala assim, olha, aconteceu há 7 anos atrás, quando a fome veio, Deus avisou o profeta que viria fome, ele avisou a sunamita, ela saiu com seu marido, com a sua família, foram embora e agora voltaram e a terra é dela. Então ela tem direito à posse, a sua família tem direito àquela terra, né? E Eliseu ressuscitou o filho dela. Então imagina o peso que não foi isso, né? A ressurreição de uma pessoa. A gente sabe depois que com a morte de Eliseu mais um homem é ressuscitado, quando jogam o corpo desse homem morto na cova de Eliseu, ele bate nos ossos de Eliseu e volta a viver. Né? Mas aqui esse milagre não tinha acontecido ainda, então Geazi faz menção desse fato para o rei ouve, se comove da história dela e dá ordem para que a terra dela seja devolvida, então ela passa a ter direito de novo à herança dela. Então a gente vê o cuidado de Deus em 2 momentos na vida dessa mulher. Primeiro, atendendo o desejo do seu coração, em 3 momentos, né? Atendendo o desejo do seu coração em ser mãe, depois ressuscitando o seu filho quando ele morre, em terceiro, preservando ela, né, para viver bem com a sua família, mesmo no momento de fome, e quando aquele momento acaba, Deus prepara tudo para que ela possa voltar, reintegrar a sua família, a sua posse, a sua terra, e ter continuidade com a sua vida. E tudo isso por quê? Porque era uma mulher que não tinha o seu coração preso nos valores financeiros e nos bens materiais. Era uma mulher desapegada dos valores terrenos, ela se preocupava com o homem de Deus, ela tinha um olhar misericordioso e atencioso, então ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus, percebeu que Eliseu tinha uma necessidade, sempre que passava pela região, ela se comoveu, convenceu seu marido, construiu aquele cômodo, então todo esse cuidado dela para cuidar do homem de Deus, do servo de Deus, vai ser retribuído agora com o cuidado de Deus na vida dela. Então que esse possa ser o aprendizado que a gente tem com a sunamita, ou seja, vamos nos preocupar com as coisas de Deus, vamos cuidar das coisas de Deus, independente do momento que a gente esteja vivendo, de pandemia, de crise, de desemprego, Deus ele vai continuar mantendo cuidado sobre a tua família, sobre a tua casa, porque Deus ele é fiel e ele conhece a sinceridade do teu coração, e pela tua sinceridade ele vai preservar você e sua família, e quando todo o mal passar, a bênção e a prosperidade vai ser restabelecida sobre a sua casa. Agora, para que isso aconteça, né, eu e você precisamos ter a fé dessa mulher, de continuar cuidando das coisas de Deus como prioridade e confiar que Deus vai cuidar de nós também, tá bom? Agradeço a oportunidade por ter tido esse privilégio de conversar um pouco com você,
Espero ter te ajudado na preparação da sua aula, né, nos pontos básicos aqui da lição, e que você tenha também uma boa aula, que Deus possa te abençoar. E se Deus quiser, em breve a gente se vê por aqui de novo, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe e fique na paz.